A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor José Marcos. Estou aqui para compartilhar uma palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com os amados irmãos sobre a necessidade de ser perseverante na fé e na oração. Nós, os filhos de Deus, devemos demonstrar a nossa confiança diante de Deus, às vezes até insistindo, pois muitas vezes estamos sendo provados para Deus conhecer a nossa persistência. A palavra de Deus dessa noite, ela está no livro de Lucas, no capítulo de número 18. Mas está escrito assim: a parábola da viúva persistente. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse então o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos, que depressa lhe farás justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Primeira coisa, amados, esta parábola, no primeiro versículo diz o quê? O dever de orar sem nunca desfalecer. Vamos olhar para nós, amados. Nós somos servos de Deus, estamos na presença do Senhor, dentro da casa de Deus. A pergunta que eu quero fazer para vocês é uma pergunta simples, amados. Quanto tempo você dedica no seu dia a dia de oração para adquirir comunhão com Deus? Amados, uma coisa eu tenho para lhes falar. Todo crente tem que ter depósito com Deus. Tem que ter entrega de primícia. E primícia, amados, não é só dinheiro. Não é só dízimo. Não é só oferta. Primícia é uma vida de obediência. É uma vida de entrega a Deus. É uma vida de consagração. A oração, ela abre os céus. Mas a Bíblia fala que há ocasiões na vida do servo de Deus que ele necessita de orar com insistência, sem desfalecer, sem nunca desfalecer. Quantos de nós começamos um propósito diante de Deus e desistimos devido à dificuldade? Temos o exemplo da vida do profeta Daniel, que orou durante 21 dias. A palavra de Deus diz que ele orava de manhã, meio-dia, meia-noite e às 3 da manhã. E a palavra diz que o anjo, quando chega, olha para Daniel e diz: homem muito amado, desde o princípio, quando aplicaste o seu coração a buscar o Senhor e a orar, eu recebi ordem para descer e lhe entregar a revelação. Mas houve guerra nos céus. O príncipe da Pérsia me resistiu, até que veio Miguel, o qual me ajudou, e eu pude descer para lhe entregar a revelação. Veja que a palavra de Deus diz que houve resistência do inimigo. Que Deus, desde o primeiro momento,
quis atender a oração de Daniel. Nós estamos em um mundo, amados, e entre nós e Deus há um mundo espiritual, há uma distância. É necessário haver oração, é necessário haver busca, é necessário haver insistência. Você está aí com os seus propósitos e está desfalecendo no meio da batalha. Eu tenho um conselho para lhe dar. Viva um dia de cada vez. Não se precipita. Não perca a sua paciência. Não queira viver nesse propósito de oração, de busca pela sua vitória. A campanha de oração toda de uma vez, o propósito tudo de uma vez. É um dia de cada vez, amado. A cada dia o seu próprio fardo. A cada dia o seu próprio mal. Procura reter a sua paciência. Insista em oração. Tenha um projeto de oração inteligente. Porque você não sabe quanto tempo você vai ter que orar para que a sua vitória chegue. E a palavra de Deus aqui fala de um juiz, amado, ímpio, iníquo, que não temia a Deus e nem temia os homens da terra. Devido ao poder e à autoridade que esse juiz tinha nas suas mãos, ele fazia o que queria, da maneira que ele quisesse. Mas a palavra fala de uma viúva pobre que tinha nessa cidade e que tinha uma causa que estava nas mãos desse juiz. E ela insistentemente, dia após dia, ia até esse juiz, pedia a ele: faz-me justiça contra o meu adversário. Irmãos, você já analisou que é você ter uma causa nas mãos de um ser humano que não teme a Deus, que não teme os homens, que tem poder para fazer o que quiser, da maneira que quiser e como quiser? Era o caso desta viúva pobre. E o que mais me chama a atenção, a Bíblia fala da qualidade da insistência desta mulher. Um dia, o juiz já estava enfardado de tanto esta mulher chegar nele e dizer: faz-me justiça contra o meu adversário. Irmãos, eu pergunto para você, se fosse para você insistir para falar com um juiz, para fazer justiça em uma causa sua, até onde você teria coragem de ir? No entanto, Jesus Cristo nos ensina a ser insistente, a pedir, a implorar o favor. A qualidade da nossa confiança em Deus como filhos. Como é que está a nossa realidade? Qual é a sua fé? Hoje em dia, se chegar na igreja e falar: vamos ficar 1 hora de joelho orando, tem muito irmão que faz cara feia. Tem irmão que não aguenta orar 15 minutos. Imagina ter que insistir em oração, ter que insistir numa batalha em que normalmente o sentimento de tristeza chega, o sentimento de angústia chega. Entra um dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias de oração. E a pessoa começa a perguntar: há quanto tempo eu estou orando? Há quanto tempo eu estou pedindo? E não acontece nenhum sinal de Deus de que eu vou ser atendido. E a pessoa começa a desfalecer. E Jesus Cristo fala da necessidade
de nós orarmos sem nunca desfalecer. Amados, o mais difícil é que a maioria dos crentes não consegue afirmar dentro de si mesmo que Deus é com eles. Mesmo Deus tendo entregado o seu Filho, seu único Filho na cruz, para nos salvar, muitas pessoas não acreditam que Deus está com eles. E faz sempre a seguinte pergunta: será que Deus está comigo? Será que Deus está nesta causa? E o que entristece o coração de Deus é a dúvida. Que a pessoa não crê. E Deus não pode agir na dúvida. Deus não age na dúvida. Deus age na fé. Deus age na insistência. Deus age na persistência. E não podemos esquecer que no mundo espiritual nós entramos numa guerra. E essa guerra ela tem que ser vencida. Ninguém sabe qual o inimigo que está no mundo invisível. Nem quantos inimigos tem. Temos que refletir e analisar a nossa conduta de fé diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus é galardoador daquele que o busca. E que aquele que aproxima de Deus tem que acreditar que Deus é capaz de lhe responder, de lhe dar vitória. Logo, não adianta eu aceitar Jesus se eu não sou capaz de insistir nos meus objetivos. Pode alguém construir uma casa sem calcular a despesa para ver se tem recursos suficiente para levantar aquela casa? Ou a obra vai parar no meio e muitos vão olhar e falar assim, ele não teve condições de terminar. A vida de nós, servos de Deus, é a mesma coisa. Quantas vezes nós nos encontramos em situações e nós dizemos, até aqui eu consegui vir, daqui para frente eu não consigo mais. Mas Jesus Cristo fala da necessidade de nós orarmos sem nunca desfalecer, sem nunca perder a fé. Agora eu pergunto para você, como é que está a sua fé? Porque se você está em um barco, que você fica se perguntando, será que Deus está comigo? Será que Deus não está comigo? Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus não está nesse negócio? Se você entrou nesse barco dessa maneira, lamento lhe dizer, você vai perder a guerra. É momento de você começar a analisar que dentro da Sagrada Escritura está escrito 365 vezes, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o seu teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te guio pela minha destra fiel da justiça. Amados, a Bíblia diz que Deus é fiel para nos sustentar. E este fiel para nos sustentar, amados, é tremendo, porque a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Deus que nos justifica, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se o próprio Jesus Cristo diz, pedi, pedi e recebei. Ele não falou, ó, pede e receba. Ele diz, pedi, pedi e recebereis. Insista. Quero pedir a você, bata com mais insistência dessa porta. Ela vai se abrir. Não temas a aparência do mal, nem a aparência do adversário. Não temas as afrontas. Crente que é crente é afrontado. Crente que é crente, ele é difamado. Crente que é crente, ele é caluniado.
mas não temas. Lembra-te que Jesus Cristo foi morto por causa da inveja. Lembra-te que antes de Jesus morrer, ao expulsar um demônio, disseram que ele expulsava o demônio pelo dedo de Beelzebu. O acusaram, difamaram, blasfemaram. Se perseguiram a Jesus Cristo, amado, vai perseguir você também. Mas tenha ânimo. Jesus Cristo disse: eu vos deixo a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. Preste atenção, a sua paz não é essa paz terrena que os homens da terra buscam. É uma paz que é dada pelo Senhor Jesus. E a paz que é dada pelo Senhor Jesus, a casa pode estremecer, o mundo pode pegar fogo, mas essa paz não pode ser tirada de você, se é que você crê em Jesus. Olhando para todas as situações adversas, creia que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele demonstrou que ele era com as pessoas. A palavra fala que havia uma multidão acompanhando Jesus, a multidão da alegria, a multidão da vitória. Mas a palavra fala também de uma outra multidão que vinha saindo da cidade de Naim, da viúva de Naim, e levava num caixão seu único filho. A multidão do choro, a multidão da tristeza. Aquela mulher já era viúva, perde o seu único filho novo, o filho que a sustentava, o filho que cuidava da mãe. Era seu único filho. A esperança daquela mulher estava cortada. Mas a Bíblia fala que quando Jesus Cristo vê aquela mulher chorando, ele é movido no seu íntimo de compaixão. Aquela situação, aquela tristeza moveu o coração de Jesus. A Bíblia fala que Jesus chegou e tocou no esquife do caixão e disse: pare. E olhando para a mulher, disse: mulher, não chores. Está difícil? Não chore, ore. Ore, insista em oração. Jesus disse para aquela mulher: mulher, não chores. E olhando para aquele caixão, disse: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. E hoje eu quero dizer para você, nessa situação, levanta a sua cabeça no meio do vento. Levanta. Porque o mesmo Jesus que teve compaixão da viúva de Naim, que ressuscitou o seu filho, que restituiu a esperança dela, é o mesmo Jesus que pode mudar toda a sua história. Mas é necessário você insistir. É necessário você confiar. É necessário você ter esperança. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o que a Bíblia diz. Não deixe o seu amor pela obra de Deus e por Jesus Cristo, o Filho de Deus, se esfriar. Insista, porque Deus vai fazer milagre. Amém? A palavra diz aqui, no versículo 5, e disse o juiz: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar. Eu pergunto uma coisa para você, amado: você já chegou a importunar, batendo na porta do céu? Já insistiu o suficiente? Está disposto mesmo? Você quer essa bênção, você quer essa vitória? Então insista. Não desfalece na fé. A Bíblia fala no versículo 7, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Deus vai fazer justiça. Deus vai lhe atender.
mas quero te prevenir de algo. Eu tenho falado, não desfaleça na sua fé. Insista em orar, insista em buscar, insista em pedir. Não olhe a circunstância. Viva um dia de cada vez. A cada dia o seu próprio fardo, a cada dia o seu próprio mal. Seja inteligente. Age com prudência. Coloque a sua causa nas mãos do Deus vivo de Israel, porque como diz a palavra, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Vamos orar e entregar nas mãos de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o seu Filho, quero colocar diante de Ti esta vida, e em um momento, meu Pai, de tristeza, de angústia, de espera, muitas vezes tem batido na porta do reino do céu lhe pedindo para lhe dar vitória. Mas hoje, meu Pai, em muitas circunstâncias que essa vida tem passado, a fé dela já vem desfalecendo, mas o seu Filho Jesus Cristo nos diz para insistir em oração e nunca desfalecer. Eu oro, Senhor Deus, pela fé dessa pessoa, para que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, aumentar a fé dela no seu Filho Jesus Cristo, no Senhor Espírito Santo e no Deus Pai, e para o Senhor aumentar a crença dessa pessoa em Ti, para que ela venha crer de olhos fechados. Estou eu te pedindo, meu Pai, o Senhor venha derramar o bálsamo, meu Pai, sobre esta vida, o óleo da unção, o poder do seu Espírito, pois em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu creio que o Senhor é o Deus que desceu na fornalha, onde estava Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ali não havia muita esperança, mas o Senhor desceu para dar livramento. Daniel foi lançado na cova dos leões. Não havia também muita esperança, mas o Senhor o livrou da morte. José foi lançado na cisterna. Não havia muita esperança, mas foram lá e tiraram ele da cisterna. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, hoje sou eu te pedindo, tira essa pessoa dessa situação difícil, de dificuldade, de tristeza, de angústia. Assim como o Senhor livrou Daniel da cova dos leões, assim como o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo, assim como o Senhor livrou José na cisterna, assim o Senhor venha dar livramento. Em nome de Jesus, também eu te entrego a causa dessas pessoas, Pai, amado em Cristo Jesus, o seu Filho, nas suas mãos, porque assim está escrito na sua palavra, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Quero eu confiar no Senhor, cada causa de cada pessoa que fizer esta oração junto comigo, e que repetir esta oração lá do outro lado, em qualquer lugar do mundo. Pai, em tuas mãos entregamos esta causa e te pedimos, em nome de Jesus, dê vitória, porque está escrito que quando entregarmos nas suas mãos, o resto o Senhor vai fazer. Não está escrito que eu vou fazer, mas que o Senhor, que é Deus, vai fazer. E eu estou lhe pedindo, dê vitória, em nome de Jesus, para que haja testemunho e o seu nome seja exaltado na terra. Amém, amados? Em nome de Jesus, você que ouviu essa oração, faça essa oração. Ouça essa pregação. Insista. Pegue esse vídeo, faça uma campanha de 7 dias de jejum e oração, ou só de oração. Um propósito aí na sua casa, porque eu vou te falar uma coisa. Eu aprendi com Deus. Nós devemos entregar as nossas causas à mão dele e confiar que ele vai agir. A Bíblia não fala que você vai agir. A Bíblia fala, confia nele e o mais ele vai fazer. Então entrega para Deus. Faz uma campanha de 7 dias de oração em cima dessa oração. Vamos ver se Deus não vai agir. Em nome de Jesus Cristo,
Que Deus te abençoe a você, a sua casa e a sua família. Peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares. Deixe o seu like e abençoa esse trabalho que eu estou desenvolvendo, o Evangelho de Cristo, para que outras vidas, assim como você, venham ser abençoado em Cristo Jesus. Muito obrigado e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.